Imagine esperar pelo dia mais feliz da sua vida e, em vez disso, ir embora. Irupetende. Anos depois, o passado bate à sua porta e, desta vez, não será ignorado. Diga-me, de onde está a ouvir hoje? Respire fundo e venha comigo para a história. Os nós dos dedos de Martin Douglas ficaram brancos enquanto ele agarrava a borda da cadeira da sala de espera do hospital. O cheiro antisséptico queimava as suas narinas, misturando-se com o cheiro de café velho da chávena que ele bebia há 6 horas. 28 anos no auge de uma carreira promissora na área financeira e agora isto. A sua esposa, Vanessa, em trabalho de parto 2 meses antes do previsto, com gêmeos. A sua mente corria, com visões de bebés pequenos e frágeis ligados a máquinas, carreiras adiadas, planos destruídos. Senior Douglas. A voz da enfermeira interrompeu os seus pensamentos ansiosos. A sua esposa está estável e a cesariana foi bem sucedida. Gostaria de ver os seus filhos? Martin acenou com a cabeça mecanicamente, seguindo a enfermeira pelo corredor. Vanessa tinha sido levada às pressas para uma cesariana de emergência após complicações. Eles não tiveram tempo de trocar mais do que algumas palavras desesperadas. Antes de ela ser levada, a sua esposa ainda está sob anestesia, mas vai acordar em breve, explicou a enfermeira enquanto se aproximavam da unidade neonatal. Os gêmeos são pequenos, mas surpreendentemente saudáveis para serem prematuros. A enfermeira levou-o até uma incubadora onde 2 bebés minúsculos estavam deitados lado a lado, com a pele de um tom castanho profundo, muito mais escura do que a tez pálida de Martim ou o tom oliva claro de Vanessa. Martim congelou com a garganta apertada. Deve haver algum engano, gaguejou ele. Estes. Não podem ser os meus filhos. A enfermeira parecia confusa. Senhor, Douglas, estes são os gêmeos. De Vanessa Douglas, um menino e uma menina. Martim olhou para os bebés, a sua mente. A Million. A ascendência de Vanessa era italiana e espanhola. A dele era puramente nórdica. Não havia como essas crianças serem dele. A implicação atingiu-o como um golpe físico. Vanessa tinha o traído e com alguém negro em 1996, no seu círculo social conservador, isso seria mais do que apenas infidelidade. Seria um escândalo que os perseguiria para sempre. Senhor, disse a enfermeira com preocupação na voz. Preciso de ar, murmurou Martin, recuando. Ele virou-se e caminhou rapidamente pelo corredor, passando pela enfermaria, passando por outros pais ansiosos, até ao estacionamento onde o seu BMW esperava. Ele deslizou para o volante com as mãos a tremer tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. O que diriam as pessoas? Os seus pais, os seus colegas? Martin sempre se orgulhou de controlar a sua vida. Com precisão. Aquilo era caos, era humilhação. Ele não conseguia enfrentar aquilo. Martin. Afastou-se do hospital, afastou-se de Vanessa, afastou-se dos gêmeos que não podiam ser seus. Ele iria pedir divórcio imediatamente, deixá-la explicar a todos porque o marido a tinha abandonado, deixá-la enfrentar os boatos e as escadas. Ele iria recomeçar noutro lugar. 25 anos depois, Martin Douglas estava à janela do seu escritório de canto, observando o horizonte de Boston. A Douglas Financial Services tinha crescido de uma pequena empresa de investimentos para uma respeitada empresa regional, e Martin tinha tudo o que sempre quisera: sucesso, respeito, influência. Bem, quase tudo. Ele voltou-se para a sua secretária, onde o seu diretor financeiro, Dennis, esperava com uma expressão sombria. O grupo Dawson está a retirar o seu apoio, disse Dennis. Sem o apoio deles, não vamos sobreviver a este trimestre. Martin afundou-se na cadeira. A recessão econômica tinha os atingido duramente e vários investimentos ruins tinham nos deixado vulneráveis. O grupo Dawson, uma empresa de investimentos misteriosa, mas poderosa, tinha sido a sua última esperança de resgate. Eles disseram por quê? Martin perguntou. Eles apenas disseram que decidiram investir noutro lugar. Mas há mais uma coisa. Recebi a informação de que os gêmeos Morgan querem se encontrar consigo. Martin franziu a testa. Os gêmeos, Morgan, os investidores de capital de risco de Nova York? Sim, e pelo que ouvi, eles têm liquidez. E estão a procurar expandir-se para Boston. Martin tinha ouvido falar dos Morgan, um irmão e uma irmã que surgiram, aparentemente do nada, há 5 anos, para se tornarem dois dos jovens investidores mais bem-sucedidos da costa leste. Eles eram
conhecidos pelo seu senso comercial perspicaz e pela sua preferência por permanecer fora dos holofotes. Marque a reunião, disse Martin imediatamente. 2 dias depois, Martin estava sentado na sua sala de conferências, revisando notas antes da chegada dos gêmeos Morgan. Aos 63 anos, ele ainda era bonito, com o cabelo agora prateado em vez de loiro, o rosto marcado, mas distinto. Ele tinha casado novamente 10 anos depois de deixar Vanessa, com uma mulher do seu círculo social. Eles não tiveram filhos após 2 abortos espontâneos. Teresa não conseguia engravidar e Martin dedicou-se ainda mais ao trabalho. Ele nunca procurou Vanessa ou os gêmeos, nunca falou deles a ninguém. No que dizia respeito à sua vida atual, eles não existiam. Ele criou uma história sobre um breve primeiro casamento que terminara amigavelmente. Se alguém sabia a verdade, nunca mencionava na sua frente. O intercomunicador tocou. Sr. Douglas, os gêmeos Morgan estão aqui, mande-os passar. Martin disse, levantando-se e ajeitando a gravata. A porta abriu-se e a saudação preparada por Martin ficou presa na garganta. O jovem e a jovem que entraram eram impressionantes, altos, com pele morena, maçãs do rosto salientes e olhos penetrantes. A mulher usava o cabelo preso em elegantes tranças, enquanto o homem tinha um corte curto e elegante. Ambos estavam vestidos com trajes profissionais impecáveis, mas o que gelou o sangue de Martim foram os olhos deles de um tom castanho claro distinto, exatamente como os dele. Sr. Douglas, disse a mulher, com voz fria e profissional. Sou Betsy Morgan e este é o meu irmão, Jeff. Obrigada por nos receber em cima da hora. Martin lutou para se recompor, estendendo a mão, que esperava que não estivesse visivelmente a tremer. O prazer é todo meu. A sua reputação precede-o. Enquanto apertavam as mãos, Martin reparou numa pequena marca de nascença no pulso de Jeff, idêntica à que ele próprio tinha desde que nasceu. Há algum tempo que acompanhamos a sua empresa, disse Jeff, com um olhar firme. Acreditamos que existe potencial para um acordo mutuamente benéfico. Martin apontou para as cadeiras. Sentem-se, por favor. Estou ansioso por ouvir o que tem em mente. Enquanto se sentavam, a mente de Martin corria. Seria uma coincidência após 25 anos? Mas aqueles olhos, aquela marca de nascença, eram filhos de Vanessa? E se eram, sabiam quem ele era? Por que estavam ali? Betsy abriu a sua elegante pasta. A nossa proposta é simples, Sr. Douglas. Queremos adquirir uma participação maioritária na Douglas Financial. Entendo, respondeu Martin, lutando para se concentrar nos negócios enquanto perguntas gritavam em sua mente. Posso perguntar por que escolheram especificamente a minha empresa? Os gêmeos trocaram um olhar e Jeff sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Digamos apenas que temos um interesse pessoal na sua operação, Sr. Douglas. Ou prefere que o chamemos de pai? A sala de conferências ficou num silêncio tão profundo que Martim podia ouvir o zumbido fraco do ar-condicionado. A boca ficou seca e por um momento ele considerou negar tudo, mas a evidência estava bem diante dele, os seus próprios olhos a olhar para ele, de 2 rostos que estavam inconfundivelmente ligados ao seu por sangue, se não pela presença. Como é que me encontraram? Ele finalmente conseguiu dizer, a voz pouco acima de um sussurro. Os lábios de Betsy se curvaram um sorriso que não continha calor. Essa é a sua primeira pergunta, não como está? Ou o que aconteceu com a sua mãe? Martin recuou. Eu não sei o que dizer. Essa é a primeira vez, comentou Jeff recostando-se na cadeira. Pelo que lemos sobre você, você nunca fica sem. Palavras, Martin Douglas, gênio das finanças, membro da Câmara de Comércio, filantropo quando convém a sua imagem pública. O choque de Martin deu lugar a um lampejo de raiva. Estás a investigar-me há anos, confirmou Betsy, mantendo o tom de voz. Queríamos entender o homem que foi capaz de abandonar os seus filhos recém-nascidos sem olhar para trás, que foi capaz de deixar a sua esposa sozinha em uma cama de hospital, confusa e assustada. A acusação pairou no ar e Martin se viu incapaz de olhar nos olhos deles. A narrativa cuidadosamente construída da sua vida desmoronava-se à sua volta, expondo a mentira na sua essência. A sua proposta
disse ele, tentando mudar de assunto. É real, ou apenas uma desculpa, né, para me confrontar. É muito real? Respondeu Jeff, deslizando uma pasta. Pela mesa, temos o capital para salvar a Douglas Financial. A questão é, se está preparado para os nossos termos. Martin abriu a pasta e examinou os documentos dentro dela. A proposta era legítima e generosa, considerando a posição precária da sua empresa. Generosa? Qual é o truque? Queremos respostas, disse Betsy, a sua compostura, escapando ligeiramente para revelar um vislumbre da dor por baixo, e queremos que ganhe o nosso investimento. Martin fechou a pasta. Presumo que tenham perguntas. Temos, confirmou Jeff, começando pela mais óbvia. Por que saiu? A pergunta atingiu Martin como um golpe físico. Ele tinha passado 25 anos enterrando a memória daquele dia, construindo justificativas e evitando a introspecção. Agora, diante das consequências de suas ações, a verdade parecia inadequada e condenatória. Eu era jovem, começou, mas parou, reconhecendo a fraqueza da desculpa. Fiquei chocado e tirei a conclusão errada. Achei que sua mãe tinha sido infiel. Porque somos negros, afirmou Betsy categoricamente. Martin acenou com a cabeça, com vergonha estampada no rosto. Eu não. Entendia como a genética funcionava, não sabia nada sobre traços recessivos ou que a tua mãe tinha ascendência africana na árvore genealógica. Só vi 2 bebés que não se pareciam comigo e entrei em pânico. Mais tarde, Jeff insistiu. Quando tiveste tempo para pensar no assunto, para fazer alguma pesquisa, para simplesmente conversar com a mãe, Martim não tinha uma resposta que não aumentasse a sua culpa. Convenci-me de que era melhor para todos se eu ficasse longe. Disse a mim mesmo que vocês ficariam melhor sem um pai que duvidou de vocês desde o primeiro momento. O riso de Betsy foi frágil. Que conveniente. Para você. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Martin lutou contra o impulso de se defender. A si mesmo, sabendo que qualquer explicação soaria vazia. O que aconteceu à tua mãe? Perguntou ele finalmente. Ela. Lutou. Betsy disse com a voz apertada que criar gêmeos sozinha, enquanto trabalhava em 2. Empregos não era fácil, mas que nunca falou mal de ti, mesmo quando perguntamos por que não tínhamos um pai como as outras crianças. Ela apenas disse que não estavas pronto para ser pai. Isso foi generoso da parte dela, murmurou Martin. A mãe sempre foi generosa, disse Jeff. Demasiado generosa às vezes. Ela voltou para a escola quando tínhamos 10 anos, tornou-se enfermeira e trabalhava à noite para poder estar conosco durante o dia. A imagem que pintaram fez o peito de Martin doer com uma mistura de remorso e admiração pela mulher que ele abandonara. Ela está. Vanessa está bem? Ela sobreviveu a um cancro da mama há 5 anos, disse Betsy, observando cuidadosamente a reação dele. Quase a perdemos durante o tratamento. Foi quando decidimos encontrar-vos. Martin corou. Eu não fazia ideia. Claro que não fazias, respondeu Jeff. Tu escolheste não saber. Martin não discutiu o assunto. Como é que vocês se tornaram tão bem-sucedidos? Os gêmeos Morgan são famosos nos círculos de investimento. Um toque de orgulho passou pelos rostos deles. Éramos bons com números desde pequenos, explicou Betsy. Ambos ganhamos. Bolsas de estudo para a Colômbia. Finanças era algo natural para nós. Tal como o pai, Tais. Os filhos, comentou Martim, mas imediatamente se arrependeu ao ver as expressões deles endurecerem. Conseguimos. Sem a sua ajuda ou as suas conexões, afirmou Jeff com firmeza. O nosso sucesso é nosso, claro. Recuou Martin. Não quis dizer o contrário. Betsy olhou para o relógio. Temos outro compromisso. Vamos deixar a proposta convosco para analisarem. Os nossos termos não são negociáveis, mas acho que os vão considerar justos, considerando que a alternativa é a falência. A alternativa é perder tudo, disse Martin, com um tom de desespero na voz. Ele não suportava a ideia de elas saírem agora. Estas crianças que ele nunca conhecera. Por favor, podemos continuar esta conversa, talvez durante o jantar. Os gêmeos trocaram olhares, comunicando silenciosamente da maneira que só irmãos com um vínculo profundo conseguem. Finalmente, Jeff acenou com a cabeça. Jantar hoje à noite, mas não para discutir negócios. Para discutir a família, acrescentou Betsy, incisivamente.
Se é que se pode chamar o que temos de família. Martin acenou rapidamente com a cabeça. Sim, claro, obrigado. Levantaram-se para sair, e Martin ficou de pé também, sem saber como terminar esta reunião surreal. Deveria apertar-lhes a mão novamente? Isso parecia demasiado formal agora. Estou. Que me encontraram, disse ele sem jeito. Estás a estudar a cara dele. Ou só feliz por podermos salvar a tua empresa? Antes que Martin pudesse responder, a de porta do escritório se abriu e sua esposa Teresa apareceu. Martim, querido, pensei que poderíamos almoçar juntos. Ela parou de repente. Ao notar os gêmeos, desculpem, não percebi que estavam numa reunião. Martin sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo quando o passado e o presente colidiram. Teresa, estes são parceiros de negócios, Betsy e Jeff Morgan. Esta é a minha esposa, Teresa. Teresa sorriu calorosamente, estendendo a mão, encantada em conhecê-los. Ouvi coisas maravilhosas sobre as estratégias de investimento dos gêmeos Morgan. Jeff apertou-lhe a mão com uma expressão cuidadosamente neutra. É um prazer. A senhora Douglas já lhe falou sobre o baile de caridade que estamos a organizar no próximo mês? Teresa perguntou. Estamos a angariar fundos para serviços de apoio à família. Talvez vocês tenham com interesse em participar. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém, mas o sorriso de Teresa estava forçado quando ela respondeu: o apoio à família é certamente uma causa na qual acreditamos. Maravilhoso. Teresa sorriu. Vou pedir ao Martin para enviar um convite para vocês. Um silêncio desconfortável se instalou até que Betsy disse: nós devemos ir. Vejo vocês às 19 horas, Sr. Douglas. O restaurante Bristol. Enquanto eles saíram, Teresa virou-se para Martin com uma expressão curiosa. Eles parecem potenciais investidores intensos. Martin observava, através das paredes de vidro do seu escritório, enquanto seus filhos caminhavam em direção ao elevador. Algo assim, murmurou ele. Estás bem, querida? Pareces que viste um fantasma. De certa forma, ele tinha fantasmas da vida que poderia ter tido, do pai que poderia ter sido, e, agora, esses fantasmas estavam a exigir um acerto de contas. Estou bem, mentiu ele. Apenas uma. Reunião difícil. Ouça, não posso almoçar hoje e vou jantar com os Morgans esta noite para discutir a proposta deles. Teresa parecia desapontada, mas acenou com a cabeça em sinal de compreensão. Os negócios, em primeiro lugar, como sempre. Vai. Chegar tarde? Não tenho a certeza, respondeu Martin honestamente pela primeira vez em décadas. Ele realmente não tinha ideia do que o futuro reservava, mesmo que fosse apenas algumas horas depois de Teresa. Sair, Martin afundou na cadeira e abriu a gaveta da secretária, tirando uma pequena fotografia desgastada que mantinha escondida há 25 anos. Vanessa, no dia do casamento deles, radiante e cheia de esperança, ele tinha se convencido de que tinha esquecido o rosto dela, mas olhando para a foto agora, percebeu que era outra mentira. Ele lembrava-se de tudo sobre ela, o seu riso, a sua paixão pela vida, a forma como ela olhava para ele com total confiança. Confiança que ele traíra da pior maneira possível. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Resultados do teste de ADN. Anexados, caso ainda tenha dúvidas. Martin abriu o anexo e viu a confirmação clínica do que já sabia no seu coração. Betsy e Jeff Morgan eram, sem dúvida, os seus filhos biológicos. A prova estava ali, em linguagem científica fria, removendo qualquer possibilidade de negação. A questão agora era o que ele faria com essa verdade. Ele ousaria esperar pelo perdão que não merecia, ou esse encontro seria simplesmente um negócio, uma chance para os seus filhos abandonados. Vê-lo se contorcer antes de assumirem o controle da empresa que ele construíra enquanto ignorava a existência deles? Enquanto Martin olhava para os resultados do teste, outra mensagem apareceu. A propósito, a mãe vai jantar conosco esta noite. Ela sugeriu que tu talvez quisesses preparar-te. Martin chegou ao restaurante Bristol 20 minutos mais cedo, com os nervos à flor da pele. Trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por um fato azul marinho, profissional, mas não excessivamente formal. A recepcionista levou-o a uma sala de jantar privada com vista para o porto, onde ele pediu um uísque e tentou acalmar os seus pensamentos acelerados. Vanessa, após 25 anos, ele estava prestes a ver Vanessa novamente.
Mulher cujo coração ele tinha partido, cujos filhos ele tinha abandonado. Como ela estaria agora? Haveria ódio nos olhos dela? Pior ainda, indiferença? Ele pegou no telemóvel e percorreu as poucas informações que conseguiu encontrar sobre ela online. Vanessa Douglas nunca se casou novamente, construiu uma carreira como enfermeira pediátrica em Nova York, especializada em cuidados neonatais, na mesma unidade onde os seus filhos nasceram. A ironia não lhe escapou. A porta da sala de jantar privada abriu-se e Martin levantou-se de um salto, entornando a bebida, mas era apenas Jeff, que entrou sozinho e pontualmente à hora marcada. Onde está a tua irmã? Perguntou Martin, tentando esconder a sua decepção e alívio por Vanessa ainda não ter chegado. A Betsy está a trazer a mãe do hotel, respondeu Jeff, sentando-se em frente a Martin. Elas devem chegar em breve. Um silêncio constrangedor instalou-se entre eles, até que Martin se aventurou. Eu procurei-te depois. Da nossa reunião, Harvard Business School impressionante. A expressão de Jeff permaneceu neutra. Trabalhamos muito, eu posso ver isso. Martin hesitou. Depois acrescentou. A tua empresa? Morgan Ventures. Esse nome não é o apelido da tua mãe. Não. Jeff confirmou. É o nosso nome do meio. Ambos Vanessa Morgan Douglas. A revelação atingiu Martin como um golpe físico. Ela deu-te o meu apelido e o apelido de solteira como nosso. Nome do meio, disse Jeff. Ela nunca mudou legalmente o nome depois de teres partido, disse ela. Independentemente do que aconteceu entre vocês os dois, o nome Douglas fazia parte de quem nós éramos. Martin sentiu um nó na garganta. Não entendo por que é que ela faria isso. Nós também não entendemos durante muito tempo. Jeff admitiu que ela nunca tentou nos envenenar contra ti, mesmo quando fazíamos perguntas, ela apenas dizia que tu não estavas pronto para uma família e deixava por isso mesmo. Como é que descobriste a verdade? Martin perguntou, temendo a resposta. A expressão de Jeff escureceu. Quando tínhamos 16 anos, ouvimos ela a falar com a irmã sobre o dia em que nascemos, sobre como vocês olharam para nós e foram embora. Porque éramos negros. Foi quando começamos a procurar por vocês. Martin estremeceu. Vocês estiveram à procura por 9 anos. Nós encontramos vocês em um mês. Jeff respondeu secamente. O seu nome e a sua cara estavam em todas as publicações financeiras, mas não estávamos prontos para confrontá-los. Ainda estávamos no ensino médio, ainda tentando descobrir quem éramos. Éramos, então observamos-te à distância, acumulando conhecimento e recursos até estarmos numa posição em que tu não pudesses ignorar-nos. Martin sentiu um arrepio ao perceber o cálculo por trás do plano deles. E essa posição é como potenciais salvadores da minha empresa. Poético, não é? O sorriso de Jeff. Não tinha humor. As crianças que tu rejeitaste agora têm o teu futuro nas mãos. Antes que Martin pudesse responder, a porta se abriu novamente. Betsy entrou primeiro. Component placement, elegante e serena, com um vestido bordô escuro, e atrás dela veio Vanessa. Martin ficou sem fôlego. 25 anos se passaram, mas ele a reconheceria em qualquer lugar. Seu cabelo, outrora longo e escuro, agora estava cortado em um corte bob elegante, com mechas prateadas. Seu rosto tinha novas linhas ao redor dos olhos e da boca, mas seu olhar era o mesmo, caloroso, inteligente e direto. Ela usava um vestido preto simples e poucas joias, mas dominava a sala no momento em que entrou. Martin ficou sem saber o que dizer ou fazer. A última vez que tinha visto esta mulher, ela estava inconsciente numa cama de hospital depois de dar à luz os filhos dele, os filhos que ele tinha abandonado. Olá, Martin, disse Vanessa com voz firme. Vanessa, conseguiu ele dizer com a voz ligeiramente trêmula, estás com bom aspecto. Um lampejo de diversão. Talvez, passou pelo rosto dela. É isso que tem a dizer depois de 25 anos? Sinto muito. Ele deixou escapar. Sei que é inadequado, mas sinto muito mesmo. Vanessa o estudou por um longo momento. Depois simplesmente acenou com a cabeça e sentou-se ao lado de Betsy. Vamos pedir? Ouvi dizer que os frutos do mar aqui são excelentes. A normalidade da sugestão desorientou Martin. Ele esperava lágrimas, recriminações,
talvez até mesmo uma cena pública. Em vez disso, Vanessa estava calmamente revisando o menu como se fossem velhos, conhecidos se encontrando após uma breve separação. Um garçom chegou, anotou os pedidos de bebidas e saiu. A tensão no mesa era palpável. Nossos filhos me disseram que sua empresa está com problemas. Finalmente disse, levantando os olhos do menu. Sim, admitiu Martin, a crise econômica nos atingiu duramente e agora você precisa da ajuda deles. Não era uma pergunta. Preciso, reconheceu ele, embora nunca tivesse imaginado que os seus caminhos se cruzariam novamente assim. Vanessa pousou o menu. Você imaginava que os nossos caminhos se cruzariam novamente? Martim. A franqueza da pergunta o pegou de surpresa. Eu não. Sei, tentei não pensar nisso. Parece ser a sua especialidade, observou ela. Não pensar em coisas difíceis. O empregado de mesa voltou com as bebidas e anotou os pedidos para o jantar. Assim que ele se afastou, Betsy inclinou-se para a frente. Fomos honestos consigo sobre as nossas motivações, agora queremos honestidade da sua parte. O que quer saber? Perguntou Martin, preparando-se. Tentaste descobrir se éramos teus? Jeff perguntou. Alguma vez pensaste em fazer um teste de paternidade? Martin olhou para a sua bebida. Não. Quando me acalmei o suficiente para pensar racionalmente, semanas já tinham passado. Eu disse a mim, mesmo que era tarde demais, que vocês estariam melhor sem mim. E agora? Vanessa perguntou baixinho. Agora que os viste, que viste a semelhança. Aqueles. Olhos que são exatamente como os teus? Aceitas que eles são teus filhos? Sim, disse Martin sem hesitar, mesmo sem o teste de DNA que enviaram. Eu soube no momento em que eles entraram no meu escritório. Eu simplesmente não queria acreditar nisso há 25 anos porque somos negros, Betsy, afirmou categoricamente. Martin estremeceu, mas forçou-se a encarar o olhar dela. Sim, eu era jovem. E superficial e preconceituoso. Vi a cor da tua pele e imediatamente tirei a pior conclusão e nunca pensaste. Em perguntar sobre a minha história familiar, perguntou Vanessa. A minha avó era negra, Martin. Eu contei-te sobre ela quando estávamos a namorar. Ela faleceu antes de nos conhecermos. Martin olhou para ela em choque. Contaste sim, quando? Te mostrei fotos antigas da família, comentaste como ela era bonita, expliquei que o meu avô a conhecera. Na Espanha, durante as suas viagens. Ela era originalmente de Marrocos, a memória. Surgiu de repente uma fotografia desbotada de uma mulher impressionante, com pele escura e um sorriso brilhante. Vanessa apontou para ela e disse: Essa é a minha avó, Esperança. Como é que ele se esqueceu disso? Não me lembro, admitiu ele, envergonhado. Ou talvez não tenha feito. A conexão, mas isso não justifica o que eu fiz. Não, não justifica, concordou Vanessa. Mas não estamos aqui para punir você, Martin. Estamos aqui porque nossos filhos merecem respostas e porque sua empresa precisa. Da ajuda deles, nossos filhos, Martin repetiu suavemente as palavras, sentindo-as estranhas em sua língua. Biologicamente, sim, disse Vanessa, mas você perdeu o direito de chamá-los de seus quando se afastou. A comida chegou, interrompendo momentaneamente a conversa, e eles começaram a comer. Martin percebeu a familiaridade entre Vanessa e os gêmeos, as piadas internas, os olhares compartilhados, a maneira como Jeff automaticamente passava o sal para a mãe antes que ela pedisse. Eles eram uma família unida por anos de experiências que ele havia perdido. Conte-me sobre eles, ele disse de repente. Sobre quando estavam crescendo. Vanessa pareceu surpresa com o pedido, mas depois de um momento a sua expressão suavizou-se. Eles sempre foram inseparáveis, mesmo quando bebés, choravam se fossem colocados em berços separados. Mãe! Protestou Betsy, envergonhada. É verdade, continuou Vanessa com um pequeno sorriso. E eles eram brilhantes desde o início, a ler aos 4 anos, a fazer matemática complexa aos 7. A Betsy sempre foi a mais extrovertida, enquanto Jeff era mais calado, mas igualmente determinado. Eles herdaram isso de ti, disse Martin. A determinação, talvez, reconheceu Vanessa, mas eles têm a tua mente analítica, a tua capacidade de ver padrões que os outros não veem. Enquanto ela falava, partilhando histórias de feiras de ciências e recitais de piano, primeiros encontros e candidaturas para a faculdade, Martin sentiu uma sensação aguda de perda por tudo o que tinha perdido.
Não apenas marcos importantes, mas momentos do dia a dia, pequenos almoços juntos, ajuda com os trabalhos de casa, ensiná-los a conduzir. Por que nunca tentaste? Tentado obter pensão alimentar? Perguntou ele durante uma pausa na conversa. Podias ter me levado a tribunal. A expressão de Vanessa ficou séria. Pensei nisso. A minha irmã encorajou-me, mas decidi que, se não querias fazer, parte da vida deles não te iria forçar e não queria dinheiro que viesse acompanhado de ressentimento. Eu teria pago. Martin disse baixinho. Eu sei, mas os meus filhos saberiam que o pai deles estava a ser obrigado por lei a sustentá-los. Eu não suportaria isso por eles. A voz de Vanessa estava firme, mas Martin podia ver os anos de luta por trás das suas palavras. Nós conseguimos. Não foi sempre fácil, mas conseguimos. Martin olhou para os gêmeos, aqueles adultos bem-sucedidos e confiantes que tinham sido criados pela mulher que ele abandonara. Fizeste um trabalho incrível com eles. Sim, disse Vanessa. Simplesmente. Fiz o jantar. A conversa continuou, tornando-se gradualmente menos tensa à medida que se dirigiam para temas mais seguros. Martin soube que Betsy estava noiva e ia casar na primavera seguinte, que Jeff era apaixonado por velejar e que Vanessa tinha recentemente recomeçado a pintar, um hobby que adorava. Adorava quando eram jovens. Enquanto o empregado de mesa retirava os pratos de sobremesa, Martin deu por si a desejar que a noite não acabasse. Consideraria encontrar-nos novamente? Talvez eu pudesse mostrar-lhe a empresa amanhã, já que está potencialmente a investir. Os gêmeos olharam para Vanessa, que hesitou antes de responder. Na verdade, há outra coisa que precisamos de discutir primeiro. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou um envelope e deslizou-o através da mesa para Martin. Não fui totalmente honesta antes. Não estamos aqui apenas por causa dos problemas financeiros da sua empresa. Martin abriu o envelope com dedos trêmulos, retirando documentos médicos. Os seus olhos percorreram as páginas, a testa franzida em confusão, até chegar ao diagnóstico. Insuficiência renal em estágio 3. Ele olhou para cima bruscamente. Está doente? Vanessa acenou com a cabeça. Preciso de um transplante de rim. Os meus filhos foram testados, mas nenhum deles é compatível. Quer saber se sou compatível, disse Martin, compreensivo. Queremos mais do que isso, afirmou Jeff com a voz apertada. Se for compatível, queremos que doe. É muito pedir, admitiu Vanessa, especialmente a alguém que foi um estranho durante 25 anos, mas as minhas opções são limitadas e a diálise só me pode manter viva por mais algum tempo. Martin olhou para os papéis médicos, depois para os rostos dos seus filhos e finalmente para Vanessa, a mulher que ele amara. E depois traíra da pior maneira possível. Estavam a pedir-lhe que salvasse a vida dela, depois de ele ter abandonado a família. A ironia era quase insuportável. Vou fazer o teste, disse ele sem hesitar. Amanhã de manhã cedo. O alívio brilhou nos rostos deles, mas a expressão de Betsy continuava cautelosa. E se for compatível, eu dou, prometeu Martim. Devo-vos isso e muito mais. Enquanto se preparavam para sair do restaurante, Vanessa ficou um pouco para trás, deixando os gêmeos irem à frente. Há outra coisa que deve saber, Martim, disse ela baixinho. Algo que ainda não contei a Betsy e ao Jeff. Martin sentiu um arrepio ao ouvir a expressão séria dela. O que é? Os médicos deram-me 6 meses sem um transplante. Ela confidenciou. Talvez menos. Estou na lista de espera há mais de um ano sem compatíveis. Ela olhou diretamente para ele. És a minha última esperança. Martim mal dormiu naquela noite. Andava de um lado para o outro na sua elegante casa em Beacon Hill, com as palavras de Vanessa ecoando. Na sua mente, és a minha última esperança. O peso daquela afirmação pressionava-lhe o peito como um fardo físico, depois de anos. A justificar a sua ausência, a convencer-se de que eles estavam melhor sem ele. Agora, ele tinha a vida de Vanessa nas suas mãos. Teresa estava a dormir quando ele voltou para casa, e ele ficou grato pelo alívio, o que diria a ela que os prestigiados gêmeos Morgan eram, na verdade, os seus filhos abandonados, que a mãe deles, a sua primeira esposa, precisava do seu rim. A verdade parecia demasiado fantástica, demasiado parecida com o enredo de um melodrama, em vez da sua vida cuidadosamente controlada. Pela manhã, tinha tomado a sua decisão. Faria o teste e, se fosse compatível, doaria, mas as complicações iam muito além do procedimento médico.
A sua empresa precisava do investimento dos gêmeos Morgan para sobreviver. O seu casamento enfrentaria um terremoto de revelações e, o mais assustador de tudo, teria de enfrentar a possibilidade de ter os seus filhos e a mãe deles de volta à sua vida. Uma perspectiva assustadora e, para sua surpresa, profundamente atraente. Estavas inquieto ontem à noite, comentou Teresa ao juntar-se a ele para o pequeno almoço, elegante como sempre no seu roupão de seda. A reunião com os investidores não correu bem? Martin sentou-se. Na verdade, precisamos de discutir uma coisa. Os gêmeos Morgan, eles não são apenas investidores. Teresa ergueu uma sobrancelha. São meus filhos do meu primeiro casamento, disse ele, as palavras ainda estranhas aos seus ouvidos. Da minha primeira esposa. O copo de café de Teresa bateu contra o pires. Desculpa, não são apenas investidores. Teresa ergueu uma sobrancelha. Oh, são os meus filhos, disse ele, as palavras ainda estranhas aos seus ouvidos. Do meu primeiro casamento. A chávena de café de Teresa batia contra o pires. Desculpa, o que disseste? Há 25 anos a minha primeira mulher, Vanessa, deu à luz gêmeos. Eu deixei-os a todos quando vi que os bebês eram negros. Presumi que ela tinha sido infiel e fui-me embora. Negros. Teresa repetiu com uma expressão confusa no rosto. Mas vocês são brancos. A avó de Vanessa era negra. O jeans expressava isso nos nossos filhos. Martin passou a mão pelos cabelos grisalhos. Europa não sabia que isso era possível. Ou talvez não me lembrasse dessa parte da história da família dela. De qualquer forma, cometi um erro terrível e imperdoável. Teresa olhou para ele, processando essa revelação. Todos esses. Anos que tens filhos, nunca me contaste sobre filhos, abandonaste-os. Sim, ele admitiu, incapaz de encará-la. E agora eles encontraram-me, construíram o seu próprio sucesso e estão em posição de salvar a minha empresa ou deixá-la falir, e é por isso que se aproximaram de ti para. Se vingarem, foi o que pensei no início, mas há mais, ele explicou sobre a insuficiência renal de Vanessa, sobre o seu tempo limitado sem um transplante. Vou fazer exames hoje para ver se sou compatível. A expressão de Teresa passou por choque, confusão e, finalmente, uma raiva fria. Estás a planear doar um rim para a mulher que abandonaste assim, sem mais nem menos? Ela está a morrer, Teresa, e é minha culpa que ela tenha criado os nossos filhos sozinha, que tenha trabalhado até a exaustão para lhes dar oportunidades. A voz dele falhou. Um pouco. Eu devo isso a ela. Tu deves minha honestidade, Teresa rebateu. 20 anos de casamento e eu nunca soube a verdadeira razão pela qual o teu primeiro casamento acabou. Alguém sabe que os teus pais são amigos? Ninguém. Martim confessou. Eu enterrei isso tão fundo que quase me convenci de que nunca. Aconteceu. Teresa ficou com o pequeno almoço intocado. Preciso de tempo para pensar sobre isso, para processar o que isso significa para nós. Ela parou na porta. Vais contar. A verdade às pessoas agora sobre os teus filhos? A pergunta apanhou-o de surpresa. Ele não tinha pensado tão longe. Não sei, não é só meu segredo para revelar. Descobre, Martim, disse ela com a voz apertada, antes que outra pessoa o faça por ti. A sala de espera do hospital era estéril e iluminada, fazendo Martim sentir-se exposto enquanto se sentava em frente a Jeff, à espera de ser chamado para o exame. Vanessa e Betsy estavam reunidas com os médicos para analisar as opções de tratamento. A tua mulher sabe? Perguntou Jeff após um longo silêncio. Martin acenou com a cabeça. Contei-lhe. Esta manhã ela está a processar isto como tu processaste, fugindo durante 25 anos. A amargura na voz de Jeff era palpável. Eu mereço isso, reconheceu Martin. Mas, pelo que vale... Zrenia, não estou a fugir agora. Jeff estudou-o com ceticismo evidente na expressão. Porque não tem para onde fugir. Nós temos o futuro da sua empresa nas nossas mãos e a vida da sua mãe pode depender do seu. Rim. Está encurralado. Acha que eu não sei disso? Martim perdeu a compostura, finalmente cedendo. Acha que eu gosto de descobrir que estive errado durante metade da minha vida? Que abandonei os meus filhos com base numa suposição preconceituosa? Perdi ver-te crescer, ensinar-te a andar de bicicleta, ajudar-te com os trabalhos de casa e ver-te formar-te. A sua voz tinha subido, atraindo olhares dos outros na sala de espera. Baixa a voz, sussurrou Jeff. Isto não é sobre os teus sentimentos.
Então, sobre o que é? Martin desafiou. Se não é reconciliação ou perdão, o que queres de mim além do meu rim e da minha empresa? Jeff se inclinou para a frente, os olhos castanhos fixos nos olhos de Martin, que ardiam com intensidade. Quero que compreendas o que nos fizeste. Os aniversários que perdeste, as atividades de pai e filho que tive de faltar, as vezes que as crianças na escola perguntaram por que é que o meu pai era branco e eu não. Quero que sintas uma fração do abandono que sentimos, a crueza. Da dor do seu filho atingiu Martin como um golpe físico. Desculpa, disse ele baixinho. Não é suficiente, mas estou realmente arrependido. Antes que Jeff pudesse responder, uma enfermeira chamou Martin. Ao levantar-se, ele olhou para o filho. Pelo que vale, estou orgulhoso do homem em que te tornaste. A tua mãe fez um trabalho incrível. Sim, ela fez, concordou Jeff. Não graças a si. Martin seguiu a enfermeira até uma sala de exames, onde um médico explicou o processo de testes. Colheita de sangue, tipagem de tecidos, compatibilidade cruzada, tudo. Para determinar se ele poderia salvar a vida de Vanessa. Quando a agulha deslizou pelo seu braço, retirando o sangue que poderia ser compatível com o dela, Martin sentiu uma estranha sensação de justiça. Esse sacrifício físico era o mínimo que ele podia fazer pela mulher que carregara o fardo que ele abandonara. Quando regressou à sala de espera, Jeff tinha ido embora, substituído por Betsy. Ela levantou os olhos do telemóvel, com uma expressão cautelosa. O Jeff precisava de ar, eu o deixei chateado, disse Martin sentando-se. Chateaste-nos, a todos, retrucou Betsy, durante toda a nossa vida. Martin acenou com a cabeça, aceitando a verdade das palavras dela. O médico disse que teremos os resultados preliminares amanhã, testes de compatibilidade mais detalhados. Os testes de compatibilidade vão demorar mais tempo. E se for compatível? Perguntou Betsy, observando-o cuidadosamente. Vai mesmo. Fazer isto? Ah, sim, disse ele sem hesitar. Farei o que for. Preciso. Uma expressão de surpresa cruzou o rosto dela, mesmo com tudo o que tinha acontecido, especialmente por causa de tudo o que tinha acontecido. Martin hesitou e depois fez a pergunta que queimava em sua mente. Se eu fizer isso, se eu doar e ajudar a salvar sua mãe, há alguma chance de você e Jeff poderem ter um relacionamento? Betsy terminou por ele, e a pergunta ficou no ar entre eles. Não sei, Jeff está mais zangado do que eu. Ele sente sua ausência de maneira diferente. E você? Martin perguntou suavemente, e Betsy considerou a pergunta com um ar pensativo. Passei a maior parte da minha vida a pensar em ti, inventando histórias, sobre por que te foste embora, imaginando como seria se voltasses. A realidade é complicada. Eu compreendo, disse Martin, embora o seu coração doesse com as palavras dela. Compreendes mesmo? Desafiou Betsy. Porque é isto que eu compreendo. Estás a fazer o teste porque te sentes culpado e porque precisas do nosso investimento, não. Porque de repente te sentes paternal, isso não é justo, protestou Martin. Sim, sinto-me culpado e sim, preciso da tua ajuda financeira, mas ao ver-te a ti e ao teu irmão, a aprender sobre as vossas vidas. Quero conhecer-vos aos dois. 25 anos, tarde demais, salientou Betsy. Sim, reconheceu ele. Tarde demais para ser o pai que merecias enquanto crescias, mas não tarde demais para ser alguém na tua vida agora, se me deixares permitirem. Antes que Betsy pudesse responder, Vanessa apareceu na porta da sala de espera. Ela parecia pálida e cansada, o cansaço da doença é evidente nas sombras sob os olhos. Martin e Betsy levantaram-se imediatamente. Os médicos querem começar a diálise na próxima semana, explicou Vanessa com a voz firme, apesar da gravidade da situação. A minha função renal está a deteriorar-se mais rapidamente do que eles esperavam. Betsy aproximou-se da mãe para apoiá-la enquanto ela se sentava. Eles disseram mais alguma coisa? Apenas que precisamos de esperar por um doador compatível em breve. Vanessa. Só gostaria de ter sabido mais cedo. O sorriso de Vanessa era triste. Teria feito diferença, Martin. Terias voltado. Se soubesse que eu estava doente, a pergunta o atingiu porque ele não sabia a resposta. Ele teria superado a vergonha e a culpa se soubesse que Vanessa precisava dele ou teria enviado dinheiro anonimamente
continuando a evitar. As consequências de seus atos? Espero que sim, disse ele finalmente. Espero que tivesse sido corajoso o suficiente. Bem, você está aqui agora, disse Vanessa, acariciando sua mão. Gentilmente, isso conta para alguma coisa. O gesto tão indulgente e generoso fez os olhos de Martin arderem. Como ela podia ser tão gentil depois do que ele tinha feito? Preciso voltar para o escritório, disse ele de repente, desesperado por espaço para se recompor. Você me avisa se souber. De alguma coisa dos médicos antes de amanhã? Claro, prometeu Vanessa. Betsy, pode nos deixar a sós? A filha deles hesitou, depois acenou com a cabeça, afastando-se, mas mantendo um olhar atento. Em ambos do outro lado da sala. Ela é protetora, explicou Vanessa com um sorriso carinhoso. As duas são, e com razão, reconheceu Martim, a expressão de Vanessa. Ficou séria. Quero que saiba que, independentemente de ser compatível ou não, de doar ou não, eu perdoei-te, Martin. Ele olhou para ela incrédulo. Como podes dizer isso? Porque guardar a raiva era um fardo muito pesado para carregar enquanto criava duas crianças, disse ela simplesmente. E porque, apesar de tudo, você me deu os maiores presentes da minha vida. Ela acenou com a cabeça para Betsy. Eu não trocaria um momento com elas, mesmo nos momentos mais difíceis. Martin sentiu as lágrimas ameaçando cair e piscou rapidamente. Eu não mereço o seu perdão. Não, você não merece, concordou Vanessa. Mas o perdão não é sobre. O que é merecido é sobre escolher deixar a dor para trás. Eu fiz essa escolha há anos. As palavras dela o deixaram sem palavras. Aquela mulher a quem ele tinha magoado tão profundamente tinha encontrado forças para perdoá-lo quando ele nem conseguia perdoar a si mesmo. Ao sair do hospital, o seu telemóvel vibrou, com uma mensagem de Dennis, o seu diretor financeiro. A administração estava a fazer perguntas sobre o negócio com Morgan. Estavam a ouvir rumores sobre a sua ligação com os gêmeos. Precisamos de falar o mais rápido possível. Martin olhou para a mensagem, sentindo a sua vida cuidadosamente construída começar a desmoronar-se. Como é que a administração descobriu? Quem lhes contou? E o que aconteceria quando a verdade, a sua verdade, se tornasse de conhecimento público? Outra mensagem. Apareceu desta vez de Teresa. Mudei-me para o quarto de hóspedes. Quando chegar à casa, precisamos de discutir o que vai acontecer a seguir, incluindo se haverá um Wii no futuro. Martin fechou os olhos. Oh, peso de décadas de engano esmagando-o, tudo estava a desmoronar-se. O seu casamento, a sua empresa, a fachada de respeitabilidade atrás da qual ele se escondera por tanto tempo. O seu telemóvel tocou, um número desconhecido. Ao atender, ouviu uma voz que não reconheceu. Sr. Douglas, aqui é o doutor Patel, do Boston General. Senti que o senhor está a ser testado como potencial doador de rim para a Vanessa Douglas. Sim, Martin confirmou, com o coração a bater forte. Já tem os resultados? Os preliminares, sim. Estou a ligar. Porque há uma complicação. As suas análises ao sangue revelam anomalias que nos preocupam. Precisamos que volte imediatamente ao hospital para mais exames. Anomalias, Martin repetiu, com um medo frio a invadir-lhes o corpo. Que tipo de anomalias? A voz do médico era, cuidadosamente profissional. Seria melhor discutir isso pessoalmente. Sr. Douglas, quando pode regressar ao hospital? Martin olhou para o relógio. Posso estar aí em 20 minutos. É grave? Houve uma pausa na linha. Sim, Sr. Douglas, acredito que sim, e pode afetar mais do que apenas a sua capacidade de doar. O corredor do hospital parecia interminável enquanto Martin seguia a doutora Patel até uma sala de consulta. A sua mente corria com possibilidades, cada uma mais assustadora que a outra. Estaria ele gravemente doente? Seria. Incapaz de salvar Vanessa depois de finalmente assumir a responsabilidade? O destino negaria-lhe até mesmo esta chance de redenção? A doutora Patel, uma mulher de meia idade, com olhos gentis e um comportamento sério, gesticulou para Martin se sentar. Sr. Douglas, os seus exames de sangue iniciais mostram anomalias consistentes com doença renal crônica em estágio inicial. A ironia atingiu Martin como um golpe físico. Doença renal? Você está a dizer que eu tenho a mesma condição que Vanessa?
Não exatamente a mesma, esclareceu a doutora Patel. A sua função renal está em cerca de 70%, o que significa que você está nos estágios iniciais, mas isso significa que você não pode ser um doador. Martin afundou na cadeira. Tem a certeza? Infelizmente, sim. Doar um rim requer uma função renal ideal. Na sua condição, remover um rim colocaria demasiada pressão no milier. Rim restante. Ela fez uma pausa, estudando a reação dele. Eu entendo que isto é decepcionante, dada a sua relação com o potencial receptor. Você não faz ideia. Martin murmurou o que o causou isso e por que não foi detectado antes. A doença renal é frequentemente silenciosa até estar bastante avançada. Quanto à causa, pode ser genética ou relacionada com pressão arterial elevada. Zrenia, que reparei que tem, de acordo com os seus registros. Precisamos de fazer mais exames para determinar a causa exata e a melhor abordagem de tratamento. Martin mal ouviu a explicação da médica sobre as consultas de acompanhamento e as restrições alimentares. A sua mente estava fixa num facto devastador. Ele não poderia salvar Vanessa após 25 anos de ausência, quando finalmente tinha a oportunidade de fazer algo significativo, o seu corpo o traiu. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntou ele apático. O Dr. Patel hesitou. Há outro aspecto que devemos discutir: a doença renal crônica. Pode ter um componente genético, uma vez que o senhor e a senhora Douglas desenvolveram condições semelhantes, existe a possibilidade de os seus filhos estarem em maior risco. Martin ergueu a cabeça rapidamente. A Betsy e o Jeff, que eles também poderiam desenvolver isso. É apenas uma possibilidade, enfatizou o doutor. Patel, mas eles devem ser monitorados regularmente, especialmente porque ambos os pais têm problemas renais. Gostaria que eu discutisse isso diretamente com eles? Não, disse Martin rapidamente. Eu devo ser quem lhes conta. O fardo de dar mais notícias pesava sobre ele. Não só não conseguiu salvar a mãe deles, como também poderia ter passado uma bomba relógio genética para os filhos. Ao sair da sala de consulta, Martin viu Vanessa e os gêmeos na sala de espera. Eles deviam ter sido alertados sobre os resultados dos exames, as expressões esperançosas com que olhavam para ele faziam o peito doer. Martin, Vanessa estava de pés, com o rosto pálido, mas composta. O que disse o médico? Ele respirou fundo. Não posso doar, também tenho doença renal, em estágio inicial, mas o suficiente para me desqualificar como doador. Os rostos deles caíram em uníssono. Betsy se virou, piscando rapidamente. Jeff cerrou os dentes, sua decepção. Evidente, embora não dissesse nada. Sinto muito, Martin continuou. Eu precisava. Fazer isso por vocês. Vanessa tocou seu braço gentilmente. Não é culpa sua, Martin. A gentileza dela só o fez sentir-se pior. Há mais. O médico acha que pode ser genético. Betsy, Jeff, vocês dois devem fazer o teste para ter a certeza de que não correm risco. Os gêmeos trocaram olhares alarmados. Isso pode afetar as hipóteses da mãe encontrar outro dador? Perguntou Betsy. Não sei, admitiu Martin, mas não vou desistir. Deve haver outras opções. Há a lista de transplantes, disse Vanessa baixinho, e continuar a diálise enquanto. Esperamos? Quanto tempo podem esperar? Martin perguntou, temendo a resposta. Não o suficiente, Jeff. Murmurou, expressando o que todos temiam. Um silêncio pesado tomou conta do grupo. Martin nunca se sentiu tão inútil, tão fracassado. Ele os abandonara uma vez por escolha própria e agora estava a falhar com eles. Novamente por causa das circunstâncias. Preciso voltar ao trabalho, disse ele finalmente, incapaz de suportar a decepção deles por mais. Mas vou começar a pesquisar outras opções. Deve haver algo que possamos fazer. Quando ele se virou para sair, Vanessa agarrou a mão dele. Martin, espere. Há algo que você precisa saber. Ela olhou para os gêmeos, que acenaram com a cabeça em silêncio, concordando. Já discutimos essa possibilidade. Se você não fosse compatível ou não pudesse doar por algum motivo, decidimos que ainda assim prosseguiríamos com o investimento na sua empresa. Martin olhou para ela incrédulo. Por que fariam isso? Estavam a usar isso como vantagem. Não. Vanessa corrigiu gentilmente. As crianças estavam a considerar essa abordagem. Mas eu insisti que não. A sua empresa emprega
Centenas de pessoas, o sustento delas não deve depender dos seus erros pessoais ou do seu estado de saúde. A abnegação da decisão dela o deixou humilde, mesmo agora, enfrentando a própria mortalidade. Vanessa pensava nos outros, em estranhos cujos empregos estariam em risco se a empresa dele falisse. Obrigado, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Mas não quero caridade. Se a Betsy e o Jeff investirem, deve ser porque faz sentido do ponto de vista empresarial. Faz, disse Jeff. A sua empresa tem uma base sólida e um bom potencial. Os problemas são temporários, relacionados com as condições do mercado e não com problemas estruturais. É um investimento sólido, especialmente com alguns ajustes estratégicos que identificamos. Além disso, acrescentou Betsy com um toque da sua habitual confiança, nunca tomamos decisões de negócios baseadas em emoções. Essa é a lição número 1 em Finanças 101. Apesar de tudo, Martin sentiu um lampejo de orgulho pelo profissionalismo deles. Então, eu aceito e agradeço, mas a minha prioridade ainda é encontrar uma solução para Vanessa, a nossa. Prioridade. Jeff corrigiu, surpreendendo Martin com esta pequena, mas significativa inclusão. As 48 horas seguintes passaram num borrão de atividade. Martin dividiu o seu tempo entre o hospital, onde Betsy e Jeff foram submetidos a exames para detectar doenças renais, ambos recebendo atestados de boa saúde para alívio de todos, e o seu escritório, onde trabalhou com os gêmeos para finalizar o acordo de investimento. Os membros do conselho, inicialmente chocados com a revelação da ligação de Martin aos gêmeos Morgan, rapidamente ultrapassaram os seus julgamentos pessoais quando viram a qualidade da proposta de investimento. Afinal, negócios são negócios, e a injeção financeira dos Morgan não só salvaria a empresa, mas também a posicionaria para um crescimento significativo. Teresa, no entanto, permaneceu distante. Ela se mudou do quarto de hóspedes para a casa da irmã, pedindo tempo para pensar sobre o futuro deles. Martin não podia culpá-la. Ele havia construído o casamento com base em mentiras, apresentando-se como alguém que não era. A raiva e o sentimento de traição dela eram totalmente justificados. Na sexta-feira à tarde, enquanto Martin se preparava para sair do escritório para ir ao hospital, onde Vanessa estava a começar a diálise, Dennis bateu à sua porta. Tem alguém aqui para o ver, disse o diretor financeiro, parecendo desconfortável. Um Dr. Smith, do Johns Hopkins. Ele diz que é. Sobre Vanessa, Douglas Martin franziu a testa. Não conheço nenhum Dr. Smith. Ele disse sobre o que é, apenas que é urgente e pessoal. Curioso e um pouco cauteloso, Martin concordou em se encontrar com ele. Poucos minutos depois, um homem distinto, na casa dos 60 anos, entrou no escritório. Sr. Douglas, obrigado por me receber em tão cima da hora. Sou o Dr. Richard Smith, diretor do Centro de Transplantes da Johns Hopkins. Ele entregou a Martin um cartão de visita que confirmava a sua identidade. Compreendo que está numa situação difícil em relação à necessidade de um transplante renal de Vanessa Douglas. Martin ficou tenso. Como? Sabe disso? Informações médicas devem ser privadas. O doutor Smith sorriu ligeiramente. Eu sei porque a Vanessa foi minha aluna há 20 anos. Ela procurou-me. Contato comigo quando foi diagnosticada, em busca de conselhos. Mantivemos contato e o caso dela tem sido de particular interesse. Para mim, devido a alguns aspectos incomuns de sua insuficiência renal. Ainda não entendo bem por que está aqui, Martin disse cauteloso, mas esperançoso de que esse visitante inesperado pudesse oferecer alguma solução. Tenho desenvolvido um novo protocolo para transplantes entre pessoas não compatíveis. O Dr. Smith explicou que envolve um regime de imunossupressão que pode permitir transplantes bem-sucedidos em casos em que os métodos tradicionais preveriam rejeição. Martin inclinou-se para a frente. Está a dizer que pode ajudar a Vanessa? Quando ela me contou sobre ter voltado a entrar em contato consigo e sobre a sua situação médica, analisei os seus 2 ficheiros. A sua doença renal está em estágio muito inicial, Sr. Douglas. Em circunstâncias normais, não seria elegível para doar, mas o meu protocolo pode tornar isso possível se estiver disposto a participar no que seria considerado um procedimento experimental. Esperança e medo lutavam no peito de Martin. É perigoso? Todas as cirurgias têm riscos, reconheceu o doutor Smith, e no seu caso,
As implicações a longo prazo para a função renal remanescente precisariam de ser cuidadosamente monitorizadas, mas os nossos resultados preliminares com casos semelhantes têm sido promissores. Quais são as hipóteses de sucesso do transplante em si, em cerca de 70% para a função renal a longo prazo? Teríamos de gerir a sua condição de forma agressiva para evitar uma deterioração adicional. Martin não hesitou. Onde é que eu me inscrevo? O Dr. Smith levantou uma mão cautelosa. Transplante em si são de cerca de 70% para a sua função renal a longo prazo. Teríamos de gerir a sua condição de forma agressiva para evitar uma deterioração adicional. Martin não hesitou. Onde é que me inscrevo? O Dr. Smith levantou uma mão cautelosa. Esta não é uma decisão a tomar impulsivamente, Sr. Douglas. O procedimento ainda é experimental. Há riscos significativos a considerar e exigiria a mudança para Baltimore por pelo menos 3 meses para o procedimento e o período inicial de recuperação. Eu entendo, disse Martin com firmeza. Mas se há alguma chance de salvar a vida de Vanessa, eu quero aproveitá-la. A minha empresa está estável agora com o novo investimento, posso trabalhar remotamente durante a recuperação. O Dr. Smith estudou-o. Pensativamente, Vanessa contou-me a sua história sobre como você foi embora quando os gêmeos nasceram e só voltou a entrar em contato recentemente. Posso perguntar por que está tão determinado a ajudá-la agora? A pergunta pegou Martin de surpresa. Eu devo isso a ela, ele começou, mas parou ao reconhecer a inadequação da explicação. Não, é mais do que isso. Eu abandonei ela e nossos filhos com base em um preconceito. Perdi 25 anos da vida deles. Não posso desfazer esse dano, mas posso tentar fazer a coisa certa agora, mesmo correndo. Riscar a sua própria saúde. O Dr. Smith insistiu, especialmente, e então Martin disse baixinho. Vanessa criou os nossos filhos sozinha, enquanto eu construía uma vida confortável baseada numa mentira. Ela merece uma oportunidade de viver para ver. Os netos algum dia para aproveitar a aposentadoria que conquistou e eu preciso fazer. Isso não apenas por ela, mas por mim, para finalmente assumir a responsabilidade pela família que abandonei. O Dr. Smith acenou com a cabeça, aparentemente satisfeito com a resposta de Martin. Preciso de o examinar mais, a fundo e fazer exames adicionais, e claro, Vanessa precisaria de concordar com o protocolo. Ela concordará, disse Martin. Com certeza. Ela é a pessoa mais forte que já conheci. Quando o Dr. Smith saiu prometendo entrar em contato para informar os próximos passos, Martin sentiu um peso sair dos ombros pela primeira vez desde que os gêmeos entraram no seu escritório. Ele tinha um caminho claro à sua frente, uma chance de redenção, mesmo que isso envolvesse riscos físicos. O seu telefone tocou. Era Teresa. Respirando fundo, ele atendeu. Olá, Teresa. Tomei uma decisão, disse ela. Sem preâmbulos, vou pedir o divórcio. Embora ele já esperasse por esse desfecho, a determinação nas palavras dela ainda doeu. Eu entendo. Traí a tua confiança. Não são apenas as mentiras, Martin, disse Teresa, com voz calma, mas firme. É que finalmente vejo-te claramente. O homem que poderia abandonar os seus filhos, que poderia construir uma vida baseada em engano. Não é alguém com quem eu queira casar. E a maneira como te dedicaste a ajudá-los agora só destaca o quão pouca paixão demonstraste pela nossa vida. Juntos. Ela tinha razão. Martin percebeu que o casamento deles tinha sido confortável, mas, sem paixão, construído mais sobre um estatuto social partilhado do que sobre uma ligação profunda. Desculpa, disse ele sincero. Mereces melhor? Sim, mereço, concordou Teresa. O meu advogado entrará em contato com o teu na próxima semana. Espero um acordo justo, mas não serei vingativa. O que se passa com Vanessa? A doença dela coloca as coisas em perspectiva. Depois de desligarem, Martin ficou imóvel, absorvendo este último desenvolvimento. O seu casamento tinha acabado. A sua carreira estava em transição, com os gêmeos agora a terem uma participação controladora na sua empresa, a sua saúde estava comprometida e estava a considerar um procedimento experimental que acarretava riscos significativos. E, no entanto, sentia-se mais em paz do que se sentia há anos.
A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha finalmente sido revelada. Não havia mais esconderijos. Não precisava mais fingir ser alguém que não era. A porta do escritório se abriu novamente e Betsy apareceu. A mãe está pronta para a primeira sessão de diálise. Ela perguntou se o senhor poderia ir. Martin levantou-se imediatamente. Claro. Como ela está? Nervosa, admitiu Betsy, embora estivesse tentando não demonstrar, enquanto caminhavam para o elevador. Betsy lançou-lhe um olhar de soslaio. Ouvi dizer que um médico do John Hopkins esteve aqui. Há novidades? Martin hesitou, não querendo criar falsas esperanças. Talvez haja um protocolo experimental que me permita doar, apesar da minha condição. Não é uma coisa certa, mas é uma chance. Betsy parou de andar e virou-se para ele. Faria isso mesmo sabendo dos riscos para a sua própria saúde? Sim, disse Martin simplesmente. Faria. Algo mudou na expressão de Betts. Um suavizar, uma reavaliação. Quando o encontramos, quando planeamos abordá-lo sobre o investimento, eu disse ao Jeff, para não esperar nada mais do que negócios de si, que as pessoas não. Mudam não realmente. E agora? Martin perguntou. O sorriso de Betts era pequeno, mas genuíno. O primeiro sorriso verdadeiro que ela dirigia a ele. Agora estou a começar a pensar que talvez eu estivesse errada. Juntos eles continuaram. Desmaiou, disse Jeff, ao se aproximarem, com a voz tensa, no momento em que ligavam a máquina de diálise. Estão a estabilizá-la agora, mas o médico diz que a função renal dela piorou drasticamente nas últimas 24 horas. Eles não acham que a diálise será suficiente. Martin sentiu a sua recém-descoberta esperança começar a desmoronar-se. O que estão a dizer? Os olhos de Jeff, tão parecidos com os seus, encheram-se de lágrimas que ele lutava claramente para controlar. Estão a dizer que estamos a ficar sem tempo, que sem um transplante nas próximas semanas ela não sobreviverá. Martin pegou no telemóvel e ligou para o doutor. Smith. Não temos tempo a perder. O jato particular pousou em Baltimore 3 dias depois. Martin tinha providenciado tudo com eficiência desesperada. Transporte médico de emergência para Vanessa, acomodações perto do Johns, Hopkins Hospital e licença indefinida da empresa. Jeff e Betsy tinham insistido em ir, reorganizando as suas agendas lotadas para estar ao lado da mãe durante esse momento crítico. Dr. Smith encontrou-os no hospital, com a sua equipa já preparada para iniciar o protocolo de avaliação intensiva e preparação. Precisamos de agir rapidamente, disse-lhes ele, enquanto Vanessa era acomodada numa sala privada. A função renal dela está a deteriorar-se mais rapidamente do que o previsto. Quando podemos fazer a cirurgia? Perguntou Martin, observando as enfermeiras. Ligarem Vanessa ao equipamento de monitorização. Se tudo correr bem com os tratamentos preliminares dentro de uma semana, respondeu o Dr. Smith. Mas o Sr. Douglas, preciso de ser claro. Este procedimento acarreta riscos significativos para si. A combinação da sua doença renal precoce e do protocolo experimental significa que poderá eventualmente precisar de diálise. Eu compreendo, disse Martin com firmeza, e aceito esses riscos. O Dr. Smith acenou com a cabeça, reconhecendo a determinação nos olhos de Martin. Muito bem. Vamos começar a sua avaliação imediatamente. Os dias seguintes passaram num turbilhão de exames, consultas e tratamentos destinados a preparar Martin e Vanessa para o transplante. Foram administrados medicamentos especializados para suprimir o sistema imunológico de Vanessa num protocolo cuidadosamente calibrado, enquanto Martin passava por uma avaliação de saúde abrangente para garantir que ele poderia suportar a cirurgia. Durante todo esse processo, os quatro se viram a partilhar refeições no quarto de hospital de Vanessa, passando mais tempo juntos do que em toda a vida. Silêncios constrangedores gradualmente deram lugar a conversas hesitantes, depois a trocas genuínas. Martin ouvia com atenção enquanto os gêmeos partilhavam histórias da infância, as dificuldades, os triunfos, os momentos em que sentiram mais intensamente a sua ausência. Eu costumava inventar histórias sobre ti, admitiu Jeff uma noite, surpreendendo a todos com a sua franqueza. Eu dizia às crianças na escola que eras um agente secreto ou um astronauta numa missão confidencial. O que é que a tua mãe te dizia? Perguntou Martin, olhando para Vanessa, que descansava com os olhos fechados. A verdade.
Betsy respondeu que você não estava pronto para ser pai. À medida que ficávamos mais velhos, ela acrescentou, mais contexto sobre a sua origem, os seus diferentes círculos sociais, como vocês dois eram jovens. Ela nunca fez de você o vilão, acrescentou Jeff. Mesmo quando ouvimos a verdadeira razão pela qual você foi embora, ela insistiu que era mais complicado do que racismo, que você. Estava com medo e sobrecarregado. Martin balançou a cabeça maravilhado. Ela me deu mais graça do que eu merecia. É assim que ela é, disse Betsy simplesmente. Foi isso que ela nos ensinou a ser. No quarto dia, quando Martin regressava de mais um exame de sangue, encontrou Jeff sozinho na sala de espera, a olhar pela janela para os jardins do hospital. Está tudo bem? Perguntou Martin, sentando-se ao lado do filho. Jeff não olhou para ele. O Dr. Smith disse que os valores da mãe continuam a diminuir. Podem ter de antecipar a cirurgia. Estou pronto quando eles estiverem, assegurou-lhe Martin. Jeff virou-se para ele com uma expressão conflituosa. Por que estás a fazer isto? É mesmo culpa? Obrigação? Algum tipo de expiação? Martin ponderou cuidadosamente a pergunta. Provavelmente tudo isso, mas também algo. Mais. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Quando tu e a Betsy entraram no meu escritório, foi como ver partes de mim mesmo que eu não sabia que estavam a faltar, e quando vi a tua mãe novamente, lembrei-me do homem que eu era antes do medo e do preconceito me afastarem. Estou a fazer isto porque, pela primeira vez em 25 anos, sinto que estou a fazer a escolha certa, não a mais fácil. Jeff estudou o ceticismo lutando com uma relutante. Compreensão. Pode morrer durante esta cirurgia ou acabar em diálise. Dentro de alguns anos eu sei, Martin reconheceu, e há 25 anos esse risco teria me feito fugir, mas agora não. Ele hesitou e acrescentou baixinho. Senti falta de ser seu pai enquanto você crescia. Não posso mudar isso, mas posso tentar ser alguém de quem você se orgulhe de conhecer. Agora, algo mudou na expressão de Jeff. Não era perdão, ainda não. Mas, talvez o início da aceitação. A tua mãe diria: nunca é tarde para fazer a coisa certa. A tua mãe é uma mulher sábia, disse Martin com um pequeno sorriso. Sr. Douglas, uma enfermeira, apareceu na porta. O Dr. Smith precisa de ver o senhor e a família imediatamente. Encontraram um médico no quarto de Vanessa a rever os registros com uma expressão preocupada. A Betsy já estava lá, segurando a mão da mãe. A função renal de Vanessa caiu para menos de 15%, explicou o doutor. Smith, sem preâmbulos. Precisamos de realizar o transplante nas próximas 48 horas. Pensei que tivéssemos mais tempo, disse Betsy, com a voz apertada pela preocupação. Infelizmente, o estado dela está a progredir mais rapidamente do que o previsto, disse o doutor. Smith, virando-se. Para Martin. Precisamos de acelerar os preparativos finais. Ainda está empenhado em prosseguir? Martin olhou para Vanessa, pálida contra os lençóis brancos do hospital, depois para os filhos, com os rostos tensos de medo pela mãe. Absolutamente, custe o que custar. Os olhos de Vanessa se abriram. Martin, não. Os riscos são meus. Ele interrompeu gentilmente. Por favor, Vanessa, deixe-me fazer isso. Os olhos deles se encontraram do outro lado do quarto de hospital. O homem que uma vez a abandonara e aos filhos agora estava disposto a arriscar a vida para salvar a dela. O que quer que Vanessa tenha visto no olhar dele deve tê-la convencido, porque ela finalmente acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Obrigada. Ela sussurrou. O Dr. Smith limpou a garganta. Vamos marcar a cirurgia para amanhã de manhã. Vocês dois devem descansar o máximo possível esta noite. Depois que o médico saiu, Martin virou-se para Betsy e Jeff. Posso ficar um momento a sós. Com sua mãe? Eles hesitaram, trocando olhares antes de relutantemente saírem para o corredor. Martin foi até a cabeceira de Vanessa e sentou-se na cadeira que Betsy havia deixado vazia. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Eu nunca deixei de te amar, disse Vanessa finalmente com a voz quase inaudível. Fiquei com raiva durante anos, mas no fundo sempre houve amor. Martin sentiu a garganta apertar. Eu não merecia esse amor. Amor não tem a ver com merecer, respondeu Vanessa. Simplesmente é. Eu fui um covarde, confessou Martin.
Quando vi os nossos bebés, entrei em pânico, não apenas porque eram negros, mas porque tornavam tudo real. A responsabilidade, o compromisso, a forma como a minha vida mudaria. A aparência deles deu-me uma desculpa para fugir de tudo isso. Os olhos de Vanessa estavam compreensivos. Mesmo agora éramos tão jovens. Isso não é desculpa para o que eu fiz. Martin. Ele pegou a mão dela gentilmente, tomando cuidado com o soro. Pensei nisso constantemente, desde que vi você e os gêmeos novamente. Convenci-me de que estava protegendo a minha carreira, a minha posição social, mas na verdade eu só tinha medo do julgamento, do fracasso, do desconhecido, e por causa desse medo, perdi tudo o que importava. Não tudo, disse Vanessa suavemente. Você tem uma chance agora com Betsy e Jeff, se eles me aceitarem, murmurou Martin. Eles. Zrenia, os olhos de Vanessa se fecharam, o cansaço tomando conta dela. Eles são boas pessoas, Martin, fortes e compassivos, melhores do que nós dois. Por sua causa, insistiu Martin. Você fez isso, Vanessa. Você os criou para serem extraordinários. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios, enquanto ela adormecia. Martin permaneceu ao lado dela, segurando sua mão, observando o movimento suave de sua respiração. Amanhã, ele lhe daria parte. De si mesmo, um pequeno pagamento de uma dívida enorme. As salas de cirurgia estavam preparadas. Ao amanhecer, o Dr. Smith reuniu a sua melhor equipa cirúrgica, ciente do alto risco e dos desafios únicos deste procedimento. Martin foi preparado primeiro, com o anestesista explicando o processo, enquanto as enfermeiras conectavam os equipamentos de monitoramento. Vamos cuidar muito bem de si, assegurou a enfermeira, enquanto inseria o soro. Cuide dela, pediu Martin. Eu ficarei. Bem quando a medicação começou a fazer efeito. Martin viu Betsy e Jeff entrarem brevemente, com expressões que misturavam gratidão e preocupação. Estaremos aqui quando acordar, prometeu Betsy, apertando-lhe a mão. Nós os dois, acrescentou Jeff, e essa simples inclusão dizia muito. Então eles foram-se embora e a escuridão tomou conta dele. Martin emergiu da anestesia lentamente, com o corpo pesado e os pensamentos fragmentados. A primeira sensação foi dor, uma dor profunda e latejante númiba, lado esquerdo. Depois veio a consciência do que o rodeava. O bip constante dos monitores, o cheiro antisséptico, o murmúrio suave de vozes. Ele forçou os olhos a abrir, piscando, contra a luz forte. Uma figura moveu-se no seu campo de visão. Betsy, com o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos alertas. Ele acordou, disse ela por cima do ombro. Depois inclinou-se para mais perto de Martin. Como te sentes? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão, ele disse com a garganta seca. Vanessa! Um sorriso se abriu no rosto de Betsy. A cirurgia correu bem, o corpo dela está a aceitar o rim até agora. O Dr. Smith diz que as primeiras 24 horas são críticas, mas ele está cautelosamente otimista. O alívio inundou Martin, amenizando a dor física. Graças a Deus, Jeff apareceu. Do outro lado, oferecendo um copo de água com um canudo. O Dr. Smith disse: Você se saiu bem, mas precisa de ter cuidado com o rim que lhe resta. Martin bebeu a água com gratidão. É um pequeno preço a pagar. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais dele, explicando que ele precisaria de permanecer no hospital por pelo menos uma semana, possivelmente mais. Precisa de ter muito cuidado, Sr. Douglas. Esta foi uma grande cirurgia e, com a sua condição, a recuperação será mais complicada. Depois que ela saiu, Martin voltou-se para os gêmeos. Vocês dois devem descansar, parecem exaustos e estivemos a fazer turnos, explicou Betsy. Um com você e outro com a mãe. Não queríamos que nenhum de vocês acordasse sozinho, acrescentou Jeff. A simples gentileza dessa decisão tocou Martin profundamente. Apesar de tudo o que seus filhos tinham escolhido a compaixão em vez do ressentimento. Obrigado, disse ele, palavras inadequadas, para o que sentia. Nos dias seguintes, Martin recuperou as forças e o novo rim de Vanessa começou a funcionar. Corretamente, a sua peculiar unidade familiar desenvolveu uma rotina. Os gêmeos alternavam entre os quartos, trazendo novidades, partilhando refeições, às vezes simplesmente sentados em silêncio companheiro. Uma
Semana após a cirurgia, Martin foi considerado forte o suficiente para visitar Vanessa no quarto dela. Apoiado numa enfermeira, seguiu pelo corredor, ansioso para ver por si mesmo como ela estava. Encontrou-a sentada na cama, com um pouco de cor nas bochechas, envolvida numa. Conversa animada com Betsy. Quando ela viu Martin, seu rosto se iluminou com um sorriso que o transportou 25 anos atrás, para a jovem que ele amara um dia. Aí está o nosso herói, disse ela calorosamente. Martin balançou a cabeça, sentando-se cuidadosamente na cadeira ao lado da cama. Não sou um herói. Só estou tentando consertar as coisas. Bem, você salvou a minha vida, afirmou Vanessa simplesmente. Então, quer você aceite o título ou não, é isso que você é para mim. O Dr. Smith juntou-se a eles, carregando os prontuários dos dois pacientes. Tenho excelentes notícias, Vanessa. O seu novo rim está a funcionar muito bem. O protocolo especializado de imunossupressão está a funcionar exatamente como esperávamos, e Martin Jeff perguntou se o rim restante dele está a compensar como esperado. Com os cuidados e o acompanhamento adequados, ele deve manter uma função adequada por muitos anos. O médico sorriu para todos. Eu chamaria isso de um sucesso retumbante. Queremos mantê-los aqui por mais uma semana e, depois, vocês precisarão ficar em Baltimore para cuidados de acompanhamento por pelo menos um mês. Depois que o Dr. Smith saiu, os quatro ficaram sentados, juntos, absorvendo as boas notícias. O que vai acontecer depois de um mês? Betsy finalmente perguntou, expressando a pergunta que todos estavam evitando. Mãe, você vai voltar para Nova York? Martin para Boston? O futuro se estendia diante deles indefinido e cheio de possibilidades. Martin olhou para Vanessa, depois para os filhos. Não sei, admitiu. Não pensei além de garantir que Vanessa se recuperasse, tenho pensado em me aposentar. Vanessa revelou que, após essa experiência, a vida é muito curta para ser passada toda a trabalhar. Pode ser consultor, sugeriu Jeff. Muitos hospitais valorizariam a tua experiência ou dar aulas, acrescentou Betsy. Tu sempre disseste que gostavas de orientar. Enfermeiras mais jovens. Vanessa sorriu para as sugestões deles. Talvez, e tu? Martin, vais voltar para a tua empresa? Martin ponderou a pergunta. Não. Sei. Os gêmeos têm agora o controle da empresa. Eles podem preferir uma nova liderança. Interrompeu. Temos discutido que a empresa se beneficiaria com o seu envolvimento contínuo, pelo menos durante a fase de transição, embora queiramos implementar algumas mudanças, esclareceu Jeff. Mais diversidade na liderança, políticas de licença familiar ampliadas, programas de investimento na comunidade. Martin riu, apesar do seu desconforto. Em outras palavras, torná-la uma empresa da qual você poderia se orgulhar de ser proprietário. Exatamente, confirmou Betsy com um toque de sua perspicácia nos negócios transparecendo. Sua experiência combinada com nossa nova perspectiva pode ser poderosa. Eu ficaria honrado em trabalhar com vocês dois, disse Martin sinceramente, na função que vocês acharem melhor. A conversa mudou para assuntos práticos, os cuidados com a Vanessa durante a estadia prolongada em Baltimore e a coordenação com seus respectivos locais de trabalho. Enquanto discutiam esses detalhes, Martin se maravilhava com o quão natural parecia essa resolução colaborativa de problemas como uma unidade familiar. Mais tarde naquela noite, depois que os gêmeos saíram para jantar, Martin sentou-se. Sozinho com Vanessa? Estive a pensar, disse ele hesitante, quando ambos estivermos recuperados e de volta à vida normal, consideraria deixar-me levá-los para jantar uma vez por semana para continuarmos a conhecer-nos e fazer parte da vida dos gêmeos, se eles me aceitarem. Vanessa olhou para ele, pensativa. Não está a propor que tentemos novamente um relacionamento amoroso, está? Não, disse Martin rapidamente. Esse barco partiu há 25 anos. Só estou a pedir uma oportunidade de ser pai, por mais tardia que seja, e talvez eventualmente um amigo para ti. O sorriso de Vanessa foi gentil. Acho que isso pode ser arranjado. Os gêmeos nunca admitiriam, mas estão curiosos sobre ti, sobre as partes deles que herdaram de ti. Vejo muito de ti neles. Martin observou a compaixão e a resiliência deles, mas ocasionalmente ele vislumbrava. Vislumbres de mim mesmo,
A maneira como Jeff analisa um problema, a maneira como Betsy negocia. Eles são o melhor de nós dois, concordou Vanessa, sem o pior de nenhum dos dois. 6. Semanas depois, Martin estava na pista ao lado do jato particular que os levaria de volta para o leste. O Dr. Smith finalmente liberou ele e Vanessa para viajar, embora com instruções rigorosas para cuidados contínuos e check-ups regulares. Com destino a Boston, Martin retomaria funções limitadas na sua empresa enquanto continuava a sua recuperação. Vanessa e os gêmeos voltariam para Nova York com Vanessa a se instalar num apartamento recém-reformado que Betsy e Jeff tinham preparado durante a sua hospitalização. Então, vemos-vos na próxima sexta-feira, confirmou Betsy enquanto se preparavam para embarcar para o jantar. Não perderia por nada, prometeu Martin, e estive a pesquisar aqueles programas de investimento comunitário que o Jeff mencionou. Tenho algumas ideias para discutir. Jeff acenou com a cabeça em aprovação, ansioso. Por isso, enquanto embarcavam no jato, Martin refletiu sobre a extraordinária jornada dos últimos meses, desde o dia chocante em que seus filhos abandonados entraram em seu escritório até este momento de novos começos provisórios. Ele havia perdido muito. Seu casamento, sua saúde, sua segurança, a confortável ilusão que havia construído em torno de sua vida, mas havia ganhado algo muito mais valioso, uma chance de redenção, de se tornar o homem que deveria ter sido há 25 anos. O caminho à frente. Não seria fácil. A confiança, uma vez quebrada, levaria tempo para ser reconstruída. O seu relacionamento com os gêmeos continuava frágil. O perdão deles não era total, mas estava a surgir gradualmente. A sua saúde exigiria um acompanhamento vigilante, uma lembrança constante do seu sacrifício e dos seus erros do passado. No entanto, quando o jato decolou, no céu claro de outono, Martin sentiu uma sensação de paz que nunca conhecera em todos os seus anos de sucesso financeiro e posição social. O pai que fugira quando viu seus gêmeos negros finalmente encontrará a coragem para ficar e enfrentar as consequências dos seus atos, para escolher o amor e a responsabilidade em vez do medo e da autopreservação. Foi então que percebeu que aquele era o investimento mais importante que jamais faria. E pela primeira vez em 25 anos, Martin Douglas estava exatamente onde pertencia, a caminho de se reunir com a sua família.